Fala pessoal, saudações! Eis-me aqui novamente para falar com vocês mais uma vez, trazer mais um conteúdo bacana aí, mais um material interessante que eu espero que seja de grande utilidade para você que estuda direito, para você que já se formou e está para prestar uma prova da OAB, para você que está estudando para concurso público e eventualmente para você que está aqui nesse canal porque alguém sugeriu que você assistisse esse vídeo, mas você não faz direito, não estuda direito e você eventualmente está passando por alguma situação particular, pessoal, com relação ao seu patrimônio, aos seus bens, em que você está encaixado exatamente na situação que nós trataremos neste vídeo. Então, para você vai ser bastante interessante também, porque vai impedir que você venha tomar uma decisão que venha lhe causar qualquer prejuízo, qualquer dano, qualquer lesão. Então acompanhe aqui, confesso que vai ser um vídeo relativamente curto aí, espero que menos de 20 minutinhos, e a gente vai entender, compreender e discutir bastante coisa legal aqui, que para quem já sabe vai rememorizar, para quem não sabe vai tomar conhecimento aí e vai com certeza ser muito útil para todos vocês, tá bom? Então, como vocês sabem, a gente está sempre intercalando temas jurídicos e não jurídicos. Por esta breve introdução que eu dei, vocês já perceberam que o tema de hoje será um tema jurídico, né? É claro que na medida do possível eu tento intercalar, né? Mas eventualmente eu acabo postando dois conteúdos de mesma natureza seguido. Isso não é algo rígido assim, de maneira que obrigatoriamente eu tenho que intercalar um vídeo jurídico e um não jurídico. O fato é que eu intercalo de acordo com o meu interesse e eventualmente eu posto dois vídeos da mesma natureza seguidos e eu estou tentando postar ultimamente semanalmente. Às vezes também eu pulo uma semana aí, alguém já vem e me cobra no direct do Instagram: pô, Leonardo, faltou o vídeo da semana e tal. E aí eu acho que é uma coisa bem legal, eu fico bastante contente aí com as pessoas sentindo falta, me cobrando. Então eu venho aqui e sempre que possível eu estou postando alguma coisa aí. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo de conteúdo jurídico, é claro, conforme eu já disse. E eu espero que vocês curtam aí, que vocês estejam curtindo os últimos vídeos, para que a gente possa seguir em frente aí com outros vídeos daqui para frente aí, tá bom? Se inscreva no canal, clique no joinha aí, para que a gente possa sentir que a galera tá aproveitando do conteúdo e eventualmente você possa ser notificado também de novos vídeos que venham a ser postados aqui no canal, tá bom? Auleo.com, tamo junto e vamos que vamos. Muito bem, qual que é o assunto de hoje, pessoal? Hoje o assunto jurídico, como eu já disse, é um assunto de direito civil. É um tema de direito civil. Direito civil a gente pode extrair, né? Basicamente, a maioria dos temas se encontram ali no próprio Código Civil, que, como você sabe, é uma lei, né? Lei 10.406 de 2002, é uma legislação ordinária que já existe, está completando aí o ano que vem 20 anos, né? 20 anos que já entrou em vigor o Código Civil. Então, o Código Civil, como vocês sabem, é uma lei que é dividida em duas partes, né? O código é dividido em duas partes e temos ali uma parte geral, que contém 3 livros, né? Uma parte geral que contém 3 livros, vai falar das pessoas, dos bens, dos fatos jurídicos ali, e uma parte especial que conterá ali 5 livros, além de um livro complementar, e a gente vai falar de um assunto que encontra-se no livro 3, no terceiro livro da parte especial do Código Civil, né? Que é um livro que vai tratar do direito das coisas. Direito das coisas, que é um tema que eu também dou aula já há muito tempo. Então a gente vai falar de um assunto aí extremamente importante relacionado ao direito das coisas, conhecido também como direitos reais, né? Dentro do mundo jurídico é chamado também de direitos reais aí os temas tratados basicamente no livro 3 da parte especial do Código Civil. Alguns vão dizer, os mais tecnicistas: não, professor, existe uma diferença entre direito das coisas, direitos reais, enfim. Eu sei que existe essa discussão, mas eu não vou entrar nela nesse vídeo, que esse vídeo aqui a finalidade é trazer um conteúdo mais didático, mais tranquilo, sem muitos conflitos, questionamentos, sem muitas discussões, sem temas muito polêmicos, mas trazer um conteúdo básico aí para quem está estudando e para quem quer ter um conhecimento básico do que tem de mais importante sobre o tema aí, tá bom? Então o que a gente vai falar?
a gente vai falar de uso capião. Uso capião. E o que é este Instituto de Direito Civil denominado uso capião? É um dos institutos, juntamente com posse, com propriedade, com outros temas de direitos reais aí, é um dos temas mais antigos de estudo dentro do direito civil, né? Desde o Império Romano, lá desde os primórdios da compreensão e dos estudos do direito romano a respeito do direito civil, já se estudava esse instituto do uso capião. Né? Então, uso capião a gente poderia dizer de uma forma simplória, né? Quase que simples, na verdade, que trata-se de uma forma de aquisição de um direito real pelo uso de uma coisa no decurso do tempo, tá bom? Então você vai adquirir um direito real que pode ser, e normalmente é o direito de propriedade. A propriedade é um direito real, né? É um direito que está disciplinado ali no livro 3º do Código Civil da parte especial. Então você vai poder adquirir esse direito real, que é a propriedade, mas você vai poder eventualmente adquirir outros direitos reais pelo uso capião também. Você vai poder adquirir a servidão, por exemplo, um direito real de servidão, um direito de usufruto, por exemplo, né, que é muito conhecido de todos. Então você pode adquirir também por uso capião, tá bom? Então é bastante importante esse assunto e bastante abrangente. E outra coisa importante a se dizer também: uso capião, pessoal, é uma forma de aquisição do direito de propriedade, que é o principal direito. Eu vou falar do direito de propriedade mais aqui, tá bom? Entenda-se que não se aplica apenas ao direito de propriedade, tá? Se aplica ao direito de propriedade, mas se aplica eventualmente a outros direitos reais, né? Se você pegar ali no rol dos direitos reais, artigo 1225 do Código Civil, você vai ver que tem uma série de direitos reais ali, e dentre aqueles incisos todos tem o direito de propriedade, direito de usufruto, uso, servidão, habitação, enfim, tem uma série de direitos reais ali e vai se aplicar na grande maioria deles, mas eu vou tratar mais sobre a propriedade, que é o grande tema de direito real aí, é o direito real por excelência, que está logo no primeiro inciso ali do rol do 1225, então eu vou citar o direito de propriedade, tá? Mas não restrinja isso, saiba que se aplica a outros direitos reais também, mas eu vou falar de direito de propriedade que fica mais fácil a compreensão aí. Então é importante entender que o uso capião se aplica tanto aos bens imóveis, né? Ou seja, uma casa, um apartamento, um sítio, uma fazenda, um galpão, um estacionamento, um terreno, como se aplica também a bens móveis. É possível adquirir por uso capião um bem móvel, né? O prazo para aquisição é bem menor, né? A gente vai ter prazo ali de 5 anos, de 3 anos, dependendo da modalidade de uso capião, e particularmente o que é mais comum é a aquisição de uso capião, de direito de propriedade pela uso capião de bens imóveis. Então a gente já percebeu que o uso capião nada mais é do que uma forma de aquisição de um bem móvel ou imóvel, né? De uma coisa móvel ou imóvel. É a forma de aquisição. Você não vai adquirir o uso capião ou a uso capião. Você vai adquirir o direito real sobre uma coisa, né? Pode ser propriedade, pode ser qualquer outro direito real. A forma é por meio da uso capião, né? Você viu que eu falei agora da uso capião ou do uso capião? Você já poderia estar falando, mas é uso capião, é a uso capião, é o uso capião? Tem quem diga que é a, tem quem diga que é o, vão dizer que no latim uso capio é o termo original que vai dar ensejo à compreensão da palavra uso capião, que é uma palavra feminina, então seria correto usar o termo no feminino. Mas há quem diga que no Código Civil já constou como masculino, e aí qualquer um que você usar não vai causar grandes celeumas, um grande erro gravíssimo aí, vão chamar de atecnicidade, mas enfim, isso não importa, não é algo extremamente relevante. Se você falar que é o uso capião, a uso capião, eu acho que não é algo extremamente grave, tá bom? Mas utilize o que você entender pertinente aí, e pode falar a uso capião ou uso capião, que não vai ser grave não, tá bom? Muito bem. Além disto, desta compreensão, uma outra compreensão é importante que seja destacada aqui. Qual seria? Como eu disse, para você adquirir um direito real de propriedade por meio da uso capião, você vai ter que preencher alguns requisitos que a lei estabelece, né? Dentre esses requisitos, é importante salientar que o critério tempo é fundamental. É fundamental que a pessoa exerça alguns
tipos de atos com relação àquela coisa e que existe o decurso do tempo, né? Esse decurso do tempo a gente já estudou, ou você já estudou, provavelmente se você fez direito, lá na parte geral do Código Civil, quando você estudou dentro do campo da compreensão da chamada prescrição e decadência, né? Quando você estudou sobre isso, principalmente prescrição, você estudou basicamente a chamada prescrição extintiva. Prescrição extintiva é aquele instituto em que o sujeito perde o direito ou perde a possibilidade de exercer algum direito em virtude de não tê-lo feito no prazo que a lei estabelece. Se a lei estabelece um prazo para você exercer determinado direito e você não o faz naquele prazo, você perde o direito de exercê-lo, né? Então, por exemplo, se você tem pela lei um prazo de 3 anos para exercer um direito de ajuizar um processo para reivindicar determinado direito subjetivo cujo dano lhe afrontou, se você não o fizer no prazo de 3 anos que a lei estabelece, você não vai poder mais ajuizar um processo contra aquele sujeito que lhe causou um dano. Por quê? Porque você perdeu o direito de ajuizar o processo em virtude da prescrição. Essa é a prescrição extintiva. Há quem diga que o uso capião é uma modalidade de prescrição também, só que é uma prescrição chamada de prescrição aquisitiva, ou seja, você vai, ao invés de perder um direito, você vai ganhar um direito, e esse direito que você vai ganhar é um direito real de propriedade ou de qualquer outro direito real aí, pelo decurso do tempo também, tá bom? Então é bastante importante destacar isso, até porque quando a gente está falando de prescrição, é importante salientar que vai se aplicar aquelas causas que obstam, que suspendem ou que interrompem a prescrição, que está lá também na parte geral do Código Civil, né? Se você for lá para no artigo 197, 198, 199, 200, 201, 202, ali você vai ver uma série de situações que são chamadas causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição, e ali você vai poder perceber que estamos diante de possibilidades que também se aplicam ao uso capião, tá bom? Outro fator importante diz respeito à possibilidade de soma de prazos, a successio possessiones, né? Ou seja, é possível que para que eu adquira a propriedade de um bem que eu tenha que ficar um prazo, eu posso somar o prazo que eu fiquei naquele bem com o prazo que o meu antecessor estava na posse daquele bem? Pode, é uma possibilidade que a lei nos traz também, ou seja, o sujeito, para chegar ao lapso temporal estabelecido na lei para adquirir aquela propriedade daquele bem, ele pode somar o tempo que ele ficou na posse do bem com o tempo que o antecessor dele também ficou na posse do bem. Se ambos preencheram os requisitos legais para caracterizar a uso capião, eles poderão adquirir, eles não, o sucessor, o sujeito que adquiriu está com a posse do bem por último, vai poder adquirir a propriedade deste bem, somando o seu tempo com o tempo do seu antecessor, tá bom? É possível? É possível sim, e a lei estabelece essa possibilidade. Muito bem. E quais são os fundamentos da uso capião? A gente tem alguns fundamentos interessantes para destacar. Um primeiro fundamento importante para se destacar, a gente poderia falar a respeito da função social da propriedade, né? Se a gente está falando de direito real de propriedade, a gente pode falar na função social da propriedade. Se existe um sujeito que é proprietário, tem o domínio sobre aquele bem e ele não exerce nenhuma atividade, não mora, não trabalha, não faz nada com o bem e abandona, esse bem tem que ter uma função social. Então, a uso capião é uma forma de justificar que alguém possa vir e dar uma função social a esse bem, e isso é algum instituto, uma compreensão de direito que está intrínseco na compreensão da propriedade também. Ou seja, não se compreende hoje em dia a propriedade sem compreender juntamente com ela a sua função social, tá bom? Então é bastante importante isso. Outra questão importante é a segurança jurídica, né? A questão da segurança jurídica é se existe um bem e eventualmente pessoas estão discutindo para dizer quem é proprietário desse bem ou quem tem direito real de propriedade sobre esse bem, principalmente em situações onde existe alguém que é dono do bem, juridicamente falando, tem uma escritura na matrícula, tudo certinho do imóvel, e uma pessoa que está dando a função social para ela. Então, numa eventual discussão, como que você vai dizer quem que é efetivamente o proprietário? Tem que analisar o caso concreto e aí você vai poder tomar uma decisão, normalmente via de regra até judicial, hoje em dia é possível extrajudicialmente também, mas normalmente judicialmente, para dizer quem é o efetivo proprietário daquele bem, e o processo judicial pode
atingir essa finalidade aí, tá bom? É um processo judicial, é uma demanda que vai discutir se existe ou não presente os requisitos do usucapião naquela situação para decidir quem que será o efetivo proprietário daquele bem, tá bom? Isso vai gerar pacificação social também, né? Evitar conflitos entre o sujeito que está dando função social e o sujeito que é o proprietário, mas que não dá função social. Então isso aí é bastante importante também. E não só pacifica, como traz dignidade, né? Eventualmente a pessoa não tem moradia, entra lá, dá uma função social e para morar, então acaba dando dignidade a essa pessoa aí e, além de tudo, acaba tendo um fator econômico importante aí, que é a questão da circulação de riquezas, né? Se alguém tem a propriedade está abandonada lá, eventualmente essa pessoa nem deve estar recolhendo imposto, IPTU, por exemplo, ou ITR, se for uma propriedade rural. Então é importante que as pessoas circulem e alguém adquira essa propriedade para, se quiser depois vender ou fazer circular o dinheiro, né, e os bens. Isso é importante para a sociedade e para a economia do país também, tá bom? Muito bem. Tendo essa compreensão, poderiam dizer, bom, beleza, entendi. E quais seriam os pressupostos? Quais seriam os requisitos? Muito bem, cada modalidade de uso capião que a lei nos traz, e não é apenas uma modalidade, são várias modalidades de uso capião, então cada uma vai ter seus próprios requisitos aí, né? Então é importante avaliar a legislação e a gente vai poder, de uma forma mais detalhada, num eventual outro vídeo aí, analisar de maneira pormenorizada quais são os requisitos de cada um dos tipos de uso capião, e aí com este conteúdo aí que a gente for elaborar mais em breve, vocês vão poder estudar modalidade por modalidade de uma forma mais tranquila e calma. Aqui eu vou dar mais um panorama geral aí. Muito bem, e quais são os requisitos, os pressupostos que a lei estabelece? É claro que um deles é que essa coisa seja hábil de ser usucapida, ou seja, você não pode usucapir qualquer coisa que você imagina na face da terra. Não, existem coisas que são usucapíveis e existem coisas que não são usucapíveis, né? Então ninguém pode usucapir, por exemplo, o mar, os bens públicos, um corpo humano, ninguém pode usucapir uma parte do corpo humano, ninguém pode usucapir a água do mar, por exemplo, do oceano, enfim, existem coisas que não são passíveis de usucapião. Agora, os bens que são passíveis de usucapião, podem sobre eles recair sem problema nenhum essa modalidade de aquisição de propriedade, tá bom? Uma segunda coisa muito importante, que é o que a gente pode chamar de posse. Posse também é um instituto importante de direitos reais, né? Que a gente já estuda já logo ali no começo, quando inicia o livro 3, a parte especial, o primeiro assunto, o primeiro tema do livro 3 é sobre posse, né? Começando ali no artigo 1196, vai definindo ali logo no primeiro artigo quem é o possuidor, né? Que é aquele sujeito que exerce algum dos poderes da propriedade, né? Que está lá no 1228, o poder de usar, de gozar, de dispor, de reaver da coisa, né? Então, posse é um tema extremamente importante. Existe um estudo sobre posse que vai tratar a respeito das escolas teóricas de aquisição da posse, que vai falar da teoria subjetivista, teoria objetivista, né? Conforme for aí Rudolf von Ehring ou Savigny, que são os grandes expoentes aí dessas duas teorias, teoria objetiva e subjetiva, que vai discutir, no caso, rapidamente falando aí para quem não se lembra, lembrando aí, teoria subjetiva de Savigny, tratando a respeito dos requisitos necessários para a caracterização da posse, né? Então falando ali que tem que ter necessariamente o animus domini e o corpus, né? Corpus e animus domini, tem que ter esses dois requisitos, o requisito objetivo e o requisito subjetivo, para que seja caracterizado a posse aí, né? Requisito objetivo, corpus, diz respeito à coisa que está sendo usucapida. E o requisito subjetivo, que é o animus domini, é aquela vontade que o sujeito que está na posse da coisa tem de ser dono da coisa, né? E tem também a teoria objetiva, que é de Rudolf von Ehring, que é a teoria vigente no nosso Código Civil, né? Que não é necessariamente obrigatório que tenha o animus domini, tem que ter apenas o corpus, e numa outra configuração aí, que eu não vou entrar agora na discussão das teorias, porque é um pouquinho mais complexo, mas basta o corpus, e aí vai ter que ser dado ali uma finalidade econômica para a coisa, enfim.
vamos entrar no que importa mesmo, que é como que esta posse se caracteriza no nosso ordenamento jurídico à luz do uso capião, né? Aqui, embora o Código Civil adota a teoria objetiva de Ehring, tratando a posse objetiva, bastando o corpus, não precisando ter o animus domini, aqui, na modalidade de uso capião, existe uma posse chamada posse ad uso capionem, que é uma posse qualificada. É uma posse que vai ter alguns predicados que terão por finalidade caracterizar essa modalidade de posse que é adequada para a configuração do instituto, né? Então, quais são então esses predicados? Quais são essas características? Quais são esses requisitos que vão configurar essa posse qualificada aí ou esta posse chamada ad uso capionem? Basicamente são 3, tá? Então, basicamente vai ser, primeiro, tem que ter uma posse chamada contínuo. Contínuo, ou seja, não tem que sofrer cisão de continuidade. Essa posse tem que ser contínuo, ou seja, do começo ao fim o sujeito tem que exercer a posse daquele bem, tá bom? Até para se compreender qual é o prazo que ele está na posse, né? Então tem que ter essa continuidade aí. Muito bem, além de ser contínua, tem que ser uma posse sem oposição, né? Que é a chamada posse mansa e pacífica, ou seja, não pode ter uma oposição, principalmente do proprietário, né, de alguém que tem um legítimo direito de domínio, de propriedade sobre aquele bem, então não pode esse sujeito se insurgir contra o possuidor, dizendo, olha, é minha propriedade, sai daí. Se isso acontecer, essa posse não é mansa e nem pacífica, então não caracteriza o requisito da posse qualificada aí, né? E por fim, é uma posse que tem que ter o chamado animus domini, que é aquele requisito lá que eu falei para vocês da teoria subjetiva, né? Que é a vontade que o sujeito tem de ser dono da coisa que ele está na posse, né? Então, tendo o animus domini, tendo a posse contínua, sendo ela mansa e pacífica, ou seja, sem oposição, temos aí caracterizada a posse e, nesse caso, a posse qualificada, ou posse ad uso capionem, ok? Que é um termo em latim, né? Muito bem, um outro requisito muito importante, como eu já falei, é o lapso temporal, né? É o prazo, né? Então, existem na lei vários tempos, vários prazos, vários lapsos temporais para caracterizar vários tipos de uso capião, né? Então, existe desde uso capião de maior prazo, que é o uso capião do artigo 1238 do Código Civil, que é conhecido como uso capião extraordinário, que é um prazo de 15 anos, né? Existe até uma discussãozinha aí a respeito de uso capião de servidão, que seria 20 anos, mas isso aí é uma discussão que eu não vou entrar agora. Vamos pegar basicamente no uso capião do direito de propriedade aqui. Então, basicamente, tem esse do 1238, que é um prazo de 15 anos, mas tem também outros prazos menores, né? Se vocês estudarem o tema, vocês vão ver que quanto mais requisitos para caracterizar determinada modalidade de uso capião, menor o prazo. Então ele vai diminuindo o prazo e vai aumentando os requisitos de uso capião. Quando você vê que tem uma modalidade de uso capião que tem um prazo muito alto, vocês vão ver que são menores os requisitos, terão menos requisitos para caracterizar a modalidade, né? Então, isso, estudando as modalidades de uso capião, aí a gente vai perceber, tá bom? E existem outros requisitos aí que vão de acordo com o uso capião. Um dos mais importantes que eu poderia destacar é o requisito do justo título e boa-fé, que é um requisito que aí não é um requisito geral de todas as modalidades de uso capião, como eu salientei esses anteriores aí, que na grande maioria das modalidades de uso capião estarão presentes, mas o justo título e boa-fé não. É um requisito que estará presente apenas numa modalidade de uso capião, que é a uso capião chamada de uso capião ordinária, né? Que vocês vão pegar lá no meu artigo 1242 do Código Civil, que vai ter, além dos requisitos do 1238, que é o requisito do lapso temporal, da posse mansa, contínua e pacífica e do animus domini, vai ter também o justo título e a boa-fé, né? Boa-fé, que é um princípio geral de direito, caracterizado no caso concreto aí pelo desconhecimento do sujeito, que exista algum impedimento legal ou algum vício na aquisição daquela posse ali, né? E o justo título, a gente pode pegar até que pode ser uma presunção, conforme 1201 lá, o parágrafo único, que estabelece que o justo título presume a boa-fé. O justo título é a causa, né? Por exemplo, algum eventual documento que respalde aquela aquisição daquela coisa e que
venha caracterizar um justo título, que é aquele documento, por exemplo, que aquela pessoa vai dizer, olha, isso aqui respalda a minha posse, né? Então eu tenho a crença, eu acredito, eu desconheço que isso aqui não sirva, para mim isso aqui servia. Às vezes é um contrato de gaveta, às vezes é um documento de recibo, seja lá o que for, né? Ou seja, é um documento aí que é chamado de justo título para fins de caracterizar o uso capião na modalidade ordinária, né? E aí, por ter esses dois requisitos a mais, a uso capião ordinária tem um prazo menor, né? Então, de 15 anos, que é a extraordinária, vai para 10 anos, que é a ordinária, né? Muito bem. Então, além dessas duas modalidades de uso capião extraordinária e ordinária, e é bom salientar que nestas duas modalidades, se você pegar o 1238 e o 1242, vocês podem depreender que existirá em ambos os casos um parágrafo único, né? Esse parágrafo único é uma possibilidade que a lei estabelece de esses prazos serem reduzidos em 5 anos. Nos dois casos. Então você vai poder reduzir, no caso do 1238, do uso capião extraordinário, de 15 para 10, desde que presente os requisitos do parágrafo único, que ali vai falar a respeito de moradia habitual, vai falar a respeito de prestação de serviços relevantes, econômicos ali na propriedade, e ali reduz de 15 para 10, se o sujeito, além dos requisitos do caput do 1238, também estiver presente os requisitos do parágrafo único do referido artigo. No caso do 1242 a mesma coisa, né? Tem alguns requisitos ali, que tem que ter um justo título oneroso, registrado no cartório de registro de imóveis, depois tem que ter o cancelamento do registro, e também tem que ter a chamada função social da posse aí, né? Que é moradia ou serviço no bem, então também aí cai de 10 para 5 anos aí esse prazo de uso capião, e é algo bastante importante ficar atento, principalmente em prova da OAB, concurso público e até no dia a dia aí. De repente, se você está numa situação dessa que se caracterize nessas hipóteses, você pode ter a aquisição da propriedade em um prazo menor aí, tá bom? Existem outras duas modalidades de uso capião que também estão no Código Civil. Se você pegar lá o artigo 1239 e 1240, vai falar a respeito do chamado uso capião especial constitucional, que está também na Constituição Federal, né? Então, se você pega lá no artigo 183 e 191 da Constituição Federal, tem ali tratando a respeito dessas modalidades de uso capião. E aí vem o Código Civil, que é posterior à Constituição Federal e meio que reproduz o mesmo teor desses artigos da Constituição, né? E ali no 1239, vai falar a respeito da modalidade de uso capião especial constitucional ou uso capião rural, né? Que é um uso capião mais voltado para caracterizar a aquisição de propriedade rural, né? E aqui vai ter alguns requisitos bem específicos aqui, então além do animus domi, da posse mansa, contínua, pacífica, sem oposição e tal, vai ter também o requisito de que o sujeito tem que morar no bem, né? Esse bem tem que estar em área rural, esse bem aí vai ter que ter uma determinada medida, tem um limite de tamanho, né? Não pode ser superior a 50 hectares, por exemplo, tá bom? O sujeito tem que produzir ali, tem que trabalhar, tem que ter obras ou serviços naquele bem ali, então isso é bastante importante que seja salientado, e são os requisitos básicos aí da uso capião rural. Tem que dar uma lidinha lá no 1239 para você saber todos os requisitos aí, tá bom? E depois tem os requisitos do 1240, que é o uso capião urbano, né? Que também é tratado no Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001 aí, que vai tratar a respeito, no próprio artigo 9º do Estatuto da Cidade, a respeito dessa modalidade de uso capião urbano aí, né? Então vai ter basicamente os mesmos requisitos do rural, com algumas peculiaridades de diferença, né? Que é a peculiaridade que diz respeito a não ser em zona rural, ser em zona urbana, óbvio, né? Que é o uso capião urbano, né? E também a questão do tamanho muda um pouco. A questão do tamanho não é mais 50 hectares, como é o uso capião rural, passa a ser 250 metros quadrados. Um imóvel de até 250 metros quadrados é um imóvel relativamente grande, né? Então, também é uma modalidade aí. E tem uma outra diferença, que é o quê? Você não precisa trabalhar no bem, né? Diferentemente da uso capião rural, que você precisa trabalhar no bem, no uso capião urbano você não precisa trabalhar, basta você morar no bem, né? E aí tem uma outra peculiaridade, ou seja,
não pode ser concedido mais de uma vez para a mesma pessoa, né? Então, se a pessoa já adquiriu, não pode adquirir uma segunda vez por esta mesma modalidade, né? Tanto essa usucapião urbana como a rural, ambas do 1239 e 1240, são modalidades com prazos de 5 anos apenas, 5 anos. Então, com 5 anos, a pessoa pode adquirir a propriedade rural ou urbana nestes moldes mencionados até agora há pouco, se caracterizar todos os requisitos aí da usucapião, tá bom? E adquirindo a usucapião, o sujeito vai poder ser proprietário do imóvel. No próprio artigo 1240 tem uma outra modalidade interessante ali, que é a modalidade de usucapião de meação ou familiar, como muitos dizem, né? Então vai ter uma série de requisitos ali e vocês vão ver que o prazo é muito curto, o prazo será de 2 anos, ou seja, inclusive menor que o prazo das modalidades de usucapião de bens móveis, né? Então 2 anos ali. Então ali é uma característica interessante que não vai ter o animus domini, né? Porque o sujeito já é proprietário, o sujeito é proprietário do imóvel junto com seu cônjuge ou companheiro, né? Então ele é proprietário do imóvel com o cônjuge ou companheiro e aí um dos dois vem a abandonar o imóvel. Abandona o imóvel, fica 2 anos abandonado, ali desde que seja um abandono justificável, imotivado, né? Tem uma justificativa e não tem nenhuma motivação, porque se tiver uma motivação ou uma justificativa, aí não caracteriza o abandono. Então, se não tiver nenhuma justificativa, nenhuma motivação e ele abandonar o imóvel, ficar 2 anos fora, o cônjuge ou companheiro que ficou no imóvel pode requerer o usucapião da meação do outro, né, da parcela do outro que era proprietário do imóvel junto com ele. Então vai ter as características ali, basicamente as mesmas do urbano, né, que a gente já viu aí no 1240, porque vão dizer que é uma modalidade do urbano, né, porque é o 1240A, né? Então vai ter algumas características interessantes que eu recomendo a leitura do artigo aí para vocês saberem também, tá bom? Bom salientar. Por fim, vi que eu já passei muito mais além do tempo que eu queria trazer esse vídeo aqui, porque eu resolvi dar um panorama geral. Depois, quem sabe, eu volto a falar sobre cada modalidade aí com mais detalhes, né? Mas é importante falar que para se ajuizar essas modalidades de usucapião, se você quiser fazer judicialmente, por quê? Porque é possível fazer extrajudicialmente, tá? Então, na Lei de Registros Públicos aí, foi inserido um artigo lá, que o próprio Código de Processo Civil veio inserir, se eu não me engano, o artigo 216A aparece, que veio facultar a possibilidade de se fazer um procedimento de usucapião no cartório de registro de imóveis, ali onde o imóvel está matriculado, onde tem a matrícula do imóvel, ali na circunscrição territorial do bem, né? Então é possível você fazer essas modalidades que a gente estudou no próprio cartório, né? Tem que ter advogado, tal, tem que ter uma série de requisitos que estão na Lei de Registros Públicos, que eu recomendo a leitura, mas isso é extrajudicialmente, que eu também posso fazer uma aula posteriormente sobre isso, tá bom? Mas se for judicialmente, é importante salientar que é um processo judicial, com procedimento comum, né? Tem que ser contratado aí um advogado, o advogado vai analisar toda a documentação do imóvel, vai verificar as circunstâncias em que a pessoa exerce a posse daquele imóvel, o prazo, né? Se tem os requisitos que a lei determina todos presentes, para que seja ajuizado um processo judicial contra o eventual proprietário, né, citando fatalmente os vizinhos, citando a fazenda pública, o estado, o município, eventualmente, e podendo tentar pedir para o juiz que advenha neste processo uma sentença judicial que vai declarar que o sujeito passou a, com base nos requisitos do usucapião, passou a ser o proprietário do imóvel. O juiz vai constatar, e estando presentes todos os requisitos que a lei estabelece, caracterizado estará o usucapião, e ele vai poder declarar que o sujeito tem o direito de propriedade, o direito real de propriedade. Vai ser pega essa sentença, vai ser levada ao cartório de registro de imóveis para averbação, né? E uma vez averbado, lá registrada a propriedade no cartório de registro de imóveis na matrícula do imóvel, o sujeito passará a ser
o proprietário deste imóvel, né? É importante salientar que a uso capião é uma forma de aquisição originária, né? Uma forma de aquisição originária, portanto, não precisa pagar alguns impostos de transmissão do imóvel, por exemplo, como você paga se você comprar numa compra e venda, né? Que você teria ali que pagar o ITBI, aqui você não precisa pagar porque é uma aquisição originária, né? Da mesma forma, se tiver algum ônus, algum encargo, algum vício naquele imóvel do anterior proprietário, você adquirindo por uso capião, você está adquirindo aí de uma maneira que este imóvel é como se tivesse cancelado todos esses vícios, tudo isso que consta, e aí você não vai ter que ficar prestando satisfação pelos vícios que eventualmente anteriormente tinha sobre esse imóvel, porque como eu disse, é uma forma de aquisição originária. Tá bom? Muito bem, pessoal, basicamente é isso. Eu sei que eu passei um pouquinho do prazo que eu prometi, foi só para dar um panorama geral sobre vários temas de uso capião. Como eu disse, poderia aprofundar muito mais nesses assuntos, porque são assuntos bastante importantes, bastante interessantes, mas se eu aprofundasse eu ia ficar aqui 2, 3 horas falando sobre isso. Então eu só dei um panorama geral mesmo e dei umas pinceladas sobre alguns aspectos de cada um dos tipos. E quem sabe mais para frente a gente faz um vídeo aí tratando sobre cada um deles, tá bom? Pessoal, obrigado por terem acompanhado até aqui. Como eu queria fazer 20 minutos, mas foi pegadinha, né? Passou bastante aí, tá indo para 35 minutos. Mas enfim, foi legal que eu pude falar bastante coisa interessante, que trouxe conteúdo, informação, agregou aí compreensão de aspectos relacionados ao tema, que eu creio que pode ser muito útil para você aí, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por vocês acompanharem esta mini aula, né? Essa rápida exposição, essa rápida apresentação sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil para vocês, seja para que situação for. E aí a gente vai se falando aí nos próximos vídeos, tá bom? Obrigado por estarem comigo aqui até agora. Espero encontrá-los nos próximos vídeos. Se quiser, comenta aqui embaixo, se manifeste aí o que você achou, se curtiu, dá um joinha, se não curtiu, dá um não joinha, e se quiser também dar sugestões, vai lá no meu direct no Instagram lá e dá sugestões de outros temas para eu colocar e fazer novos vídeos aqui no meu canal auleo.com. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção de todos vocês, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!